Olá, estamos de volta com mais um episódio do Café com Mogi News. Hoje a gente vai abordar um tema diferente, mas também na linha do social, né, trazendo oportunidade para jovens em situação de vulnerabilidade, um projeto da Prefeitura de Mogi das Cruzes, né, por meio da Secretaria de Cultura. Hoje a gente está aqui com o Birajara Nunes Pereira de Souza, o Bira, que ele é diretor do Departamento de Patrimônio e Arquivo Histórico de Mogi. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. E vamos contar um pouquinho desse projeto, né? Um projeto voltado para o patrimônio, para o restauro, né? Como é que surgiu a ideia? Esse projeto, assim, é um sonho, né? Que está se tornando realidade aqui na cidade. É um projeto que visa a inclusão, né? De jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade, que agrega aí a questão do patrimônio histórico, né? A valorização, a preservação e a restauração dos bens culturais da cidade, né? Esse projeto se chama Programa Oficina Escola de Patrimônio, Artes e Ofícios, a sigla é POEP, né? E nós conhecemos esse projeto já há algumas décadas na cidade de Santana de Parnaíba, e de lá para cá, dentro da secretaria, da estrutura, a gente veio juntamente com os conselhos de patrimônio, o Conselho Municipal de Cultura, a própria Secretaria de Cultura, estabelecendo os seus planos municipais, né? Que a gente conseguisse, em um dado momento, lograr êxito e implantar esse projeto na cidade. A partir desse ano, a partir do mês de maio, nós começamos uma tratativa junto com a Secretaria de Assistência Social, que é parceira da Secretaria de Cultura no projeto, através do programa Conduz, e a gente implanta, então, no Casarão do Carmo, utilizando o prédio como uma oficina-escola, literalmente, a aplicação dessa prática, né? Com um curso de formação na parte de técnicas de construtivas de restauro. A gente está falando aqui no bastidor, né, muito mais do que preparar uma mão de obra, né? Você está trazendo inclusão, transformação, né? Exatamente, né? Descobrindo talentos aí, né? Isso é o mais bacana, assim, do projeto, né? Porque a gente trabalha com jovens que têm o seu encaminhamento, né? Através da Secretaria de Assistência, ela que faz essa ponte, né, com a Secretaria de Cultura. Então, nas inscrições, a gente faz entrevista e na própria entrevista a gente já começa a observar alguns talentos ali que a gente já olha e fala, olha, eu acredito que esse jovem aqui vai despontar, né? E graças a Deus a gente tem tido bastante sucesso, né? O trabalho implantado, ele, como eu disse, a gente conheceu em Santana de Parnaíba e nós trouxemos o coordenador desse curso lá para trabalhar com a gente aqui. Qual o nome dele? É Turinan Inácio, né? E ele já tem essa experiência, inclusive, ele já é a segunda geração, né, da família dele, o pai dele, né, o senhor Jair Inácio, conhecido nacionalmente na área de patrimônio, já falecido. Ele implantou, né, essa proposta de formação de mão de obra em Ouro Preto, né? E o Turinan depois continuou esse trabalho, ele trabalhava com o pai, ele continua toda essa trajetória de formação de jovens na área. E aí foi quando eu conheci ele em 2007, em São Paulo, visitei Santana de Parnaíba e fiquei encantado com o projeto, né? E aí, dentro de toda essa política de estrutura, de cultura da cidade, que já vinha há um bom tempo, de várias sessões, né? A gente foi programando o estabelecimento desse projeto aqui em Mogi. Eu digo que tudo vem no tempo certo, né? Por mais que a gente tinha a perspectiva de implantar Parece que demorou um uma pouco, década, né? Exatamente. Mas a gente vai precisando ter a infraestrutura para isso, né? E aí uma importância, né, um destaque para os conselhos, né, e a própria estrutura da secretaria. Quando os conselhos estabelecem as suas políticas de preservação, no caso o Conselho de Patrimônio. O CONFAP é bem O atuante. CONFAP, exatamente, envolve tanto o segmento da sociedade civil como o poder público, né, e aí a gente destaca a Associação de Engenheiros e Arquitetos, que atua fortemente, a própria OAB, Mogi das Cruzes, né, as universidades, enfim, a gente tem várias instituições vinculadas ao Conselho. E na parte do Conselho Municipal de Cultura, a implantação propriamente da política cultural, né? Com o Plano Municipal de Cultura atuante, as gestões estabelecendo essas metas do plano, sempre, né, implantando as suas diretrizes. A mais recente foi a criação do Departamento de Patrimônio Histórico, no qual o Glauco, né,
meu grande amigo Glauco, historiador. Já esteve aqui com a gente. Esteve aqui, também. né? Ele foi o primeiro diretor do departamento, né? Na atual gestão, que implantou o departamento de patrimônio e arquivo histórico. E agora o Glauco assumindo a secretaria adjunta, né, de cultura, ele me incumbiu essa responsabilidade, né? Ele e a secretária Claudinelli, de dar continuidade a todos os projetos e programas do departamento, e para mim está sendo um desafio muito gostoso. Mas você já vem aí de uma longa carreira, na verdade, né? Já. No patrimônio, no arquivo histórico. Os meus amigos até brincam comigo, né? Sua formação é arquitetura? A minha formação é arquitetura, mas assim, eu comecei a trabalhar na prefeitura como office boy em 89, né? E fui trabalhar na área da cultura, olha que coisa, né? Eu não sou de Mogi, naturalmente, mas eu me tornei cidadão mogiano esse ano, né? Fui homenageado na Câmara, recebi o título. Então hoje eu falo que eu sou mogiano mesmo, né? Com o título. E em 89, entrando na prefeitura, eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura como office boy. Toda a área, todo o repertório, todas as informações na área de cultura, o conhecimento que eu vinha adquirindo desde então, só foram aumentando, progredindo, né? Ao longo desses anos, dessas décadas. Eu tive grandes referências, né? Secretários, historiadores, produtores culturais. Então, assim, privilégio realmente que eu tive na área e fui me moldando naturalmente. Eu já tinha essa referência de arquitetura, de construção civil com meu pai, que era mestre de obras. E quando eu chego na cultura e começo a trabalhar com patrimônio, fui trabalhar no Casarão do Carmo, olha só. Eu já me identifiquei e a minha formação começou a ser direcionada nesse sentido desde então, ensino técnico, e aí depois fui me formar em arquitetura, fazer arquitetura e urbanismo na Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu tive grandes mestres também, depois fui me especializar. E em 2003, quando o professor Jurandir Ferraz, né, saudoso historiador de Mogi das Cruzes, se estabelece na secretaria, isso na gestão do prefeito Jundiabe, ele decide, né, juntamente com toda a proposta de plano de governo da época, de criar o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio. E lá estava o Birajara fazendo faculdade de arquitetura, trabalhando já na área, todos os trabalhos da faculdade sempre direcionados na questão da preservação. E aí, naturalmente, ele me convida, né? Uma sugestão, inclusive, de uma grande amiga, da Tereza Cristina Vaz, né? Ela fala, professor, o Birajara está fazendo arquitetura, ele está se especializando em patrimônio, né? E aí as oportunidades foram surgindo. O professor me convida para ser seu suplente na cadeira do Conselho de Patrimônio. Conheço a Ana Sandin, né? Hoje presidente, né, do presidente Confap. do Confap. Eu brinco que ela é sempre presidente, né? Porque ela deve ser, acho que a quinta gestão que ela preside o conselho, né? Mas e assim, é uma expert, né? Expert, exatamente. Uma grande referência do patrimônio na cidade, né? Como professora e como profissional, arquiteta também. Exatamente. E aí a gente começa a estabelecer todo o expediente, toda a estrutura do Conselho de Patrimônio. O Conselho de Patrimônio já tem 20 anos, né? Completou ano passado. E a gente segue aí com as políticas, né? É um dos mais atuantes, né? Pode-se dizer, né? Da cidade. Olha, o Conselho de Patrimônio está entre os 5 primeiros conselhos estabelecidos em Mogi, né? Isso já no início dos anos 2000, quando começa efetivamente essa política de implantação de conselhos, a participação da sociedade mais diretamente nas discussões das políticas, né, junto ao poder público. E também nesse período começa, né, a implantação do Estatuto das Cidades, do governo federal. Então começa toda uma política voltada à questão do planejamento urbano de uma forma geral. E o patrimônio está inserido. E quando a prefeitura implanta o Confap, a gente já tem aqui pessoas, referências na área para que possa estabelecer a gente fala, uma base sólida, né? Então, desde então, essa política cultural só vem se desenvolvendo. Algumas ações e resoluções do Conselho se tornam leis a partir de então. E é isso, agora a gente dentro da continuidade, e eu falei, chegou a época da gente implantar uma política de preservação que favoreça a mão de obra. E né? Também trazer essa juventude, né? Exatamente. Renovar um pouco esses quadros também. O que acontece? Na área de patrimônio, as pessoas, né, notadamente,
sabem que é custosa, né? Tem um valor alto, né? E a gente entende que tudo isso se deve também à questão da mão de obra, porque é escassa. As pessoas hoje, elas não detêm muito mais o conhecimento da técnica construtiva tradicional, né? E quando a gente fala de patrimônio, a Você gente estava falando, não é ligado à tecnologia, né, que a gente vê exatamente. hoje, inteligência artificial, Não tem né? nada disso, assim. É mais É mão na o mão massa. na massa mesmo, entendeu? E os tipos de materiais utilizados, hoje são muitos produtos químicos, né, que se utilizam na construção civil. E no caso da técnica construtiva tradicional, a maior parte deles são produtos naturais, né, que a gente utiliza, as referências, os próprios compostos orgânicos, né? E como a gente não tinha, né, até então, mão de obra suficiente para atender as demandas, porque acaba sendo um gargalo, né? Como a gente estava falando no Conselho de Patrimônio, quando a gente recebe um processo na área do centro histórico, né, de Mogi das Cruzes, que envolve a área de proteção ali do Condefat e do IFAM, né, que o proprietário recebe a recomendação do Conselho de preservar a sua fachada, ele tem toda uma necessidade de utilizar os materiais adequados. Só que muitas vezes esses Aí você procura materiais quem, né? estão escassos, né? E a notícia que a gente tem, mas eu não conheço, eu não tenho um pedreiro, né? Uma pessoa qualificada que entenda esse tipo de técnica construtiva. Então toda essa demanda ela vai sendo represada no patrimônio. E aí entra a questão do programa Oficina Escola, né? Os problemas ali represados, a gente entra com esse encaminhamento. Fala do programa Oficina Escola, a gente faz algumas visitas, né? E aí tem a parte prática, teórica, né, que você estava Exatamente. citando. E aí a gente consegue, com essa implementação do programa, suprir essa necessidade. Logicamente, a gente está agora na primeira turma, como eu disse, o programa começou agora em maio, né? Qual a faixa etária A dele? faixa etária, ela vai desde os 16 anos, né? Mas a gente tem pessoas da melhor idade também, né? Então, o que acontece? Como é o primeiro programa, é a primeira turma, a gente fala que, nesse caso, a gente trabalha com todas as faixas de idade, até para entender, né, como que a gente vai trabalhar isso. E o que é mais interessante, dentro dessa diversidade de idade, dessa variedade, a gente consegue encaixar cada um numa demanda de patrimônio. Seja num trabalho mais meticuloso, detalhado, né? Como num trabalho mais necessário, como a utilização de revestimento, né? Você A vai aplicação de identificando ali as argamassa. habilidades. Você vai identificando as habilidades, exatamente. Então, essa parte ficou a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social, a gente participou das entrevistas também, e esses encaminhamentos foram feitos através do programa Conduz, né? Então, essas Quantas pessoas nessa primeira turma? Primeira turma, a gente tinha previsto 30 pessoas, a gente dividiu em duas turmas, manhã e tarde, 15 de manhã, 15 à tarde, e acabamos fechando em 33, porque houve maior procura. Bacana. E o que é interessante do programa também é que a gente tem a chamada visita mediada, né? A gente abriu um dia da semana, todas as quartas-feiras, das 10 às 11 e das 14 às 15 horas, para receber visita de escolas, né? Cursos técnicos e também as faculdades. E olha que interessante, os alunos da arquitetura das faculdades se interessaram em participar do programa também. Então, já pensando nisso, na estruturação do programa, a gente criou também as vagas voluntárias. Por quê? Porque o programa ele oferece uma bolsa, né, auxílio para os alunos em situação de vulnerabilidade. E o programa voluntário, a gente não destina recurso, né? O aluno se inscreve, geralmente nos cursos técnicos, para aprender a técnica também, né? Então, tem toda essa equiparação aí, tanto da parte de voluntário quanto da parte de bolsista. É um piloto, na verdade, né? E vai se ajustando ali. Né? Exatamente. Apesar do programa já ter tradicionalmente implantado em outras cidades, não somente Santana de Parnaíba, mas Iguape, né, a própria cidade, se não me falha a memória, Jacareí, né, cidades do Nordeste também receberam a implantação desse programa. Cada cidade tem a sua
peculiaridade, né? Sua característica. Então a gente vai adaptando às necessidades. A própria utilização do equipamento cultural, nesse caso, né? E aí uma participação muito forte do CONFAP nesse sentido, do Conselho de Patrimônio, foi a gente implantar esse projeto num patrimônio cultural tombado, né? Reconhecidamente como um bem a ser preservado na cidade, que é o Museu Mogiano, Casarão do Carmo, né? Que foi um dos primeiros imóveis reconhecidamente por decreto-lei, reconhecidos como patrimônio municipal, estabelecidos na área do Centro Histórico, pelo Conselho de Patrimônio em 2012. Então a gente começa a estabelecer essa oficina lá. Então a oficina acontece no interior do casarão, se você conhece lá, você sabe muito bem como que é lá, na área do jardim. Até porque é uma área mais fechada, né? Então a gente tem toda essa perspectiva também de seguridade. Os alunos começam com cursos na área de utilização de proteção de equipamentos, né? EPI. E também para trabalhar em altura. Então a NR35 todos tiveram que fazer o curso, né? Certificados. Então a gente, depois de estabelecido todas essas normas, aí eles começam a aplicar, né, a prática. Lembrando que o curso teórico, né, ele perdurou de maio a julho, né? Então eles tiveram aulas com o arquiteto Paulo Pinhal, professor universitário também aqui de Mogi das Cruzes. Outra A Ana referência, Sandin, né? outra referência, a Ana Sandin, e também o professor historiador Glauco Riccielli, né, que falou da questão da história de Mogi. Então, quando esses alunos começam toda essa prática, essa experiência, eles fazem literalmente uma imersão, né, na história da cidade. Então não é simplesmente ir lá e fazer uma recuperação de fachada ou mexer numa porta, numa janela. Eles conseguem entender a essência, E a história né, que a está ali por história que está ali trás, né? vinculada, exatamente. Hoje é uma cidade antiga, né? 400, quase indo Exato, para 500. 464 anos, né? Uma E tem espécie todo de... esse repertório aí de técnica construtiva, né, que envolve Mogi. Mogi é uma das cidades do Alto Tietê, se não a cidade, né, que detém o maior número de patrimônios, que já tem uma política de preservação do seu patrimônio Verdade, muito, né? consolidado. Mogi que, né, as cidades foram se emancipando, né, a partir de Exato. Mogi. Uhum. Mogi a gente fala que é a cidade mãe, né? Daqui as demais foram se desmembrando. Então, qual que é a nossa perspectiva com a implantação desse programa? Não somente a gente recuperar os patrimônios da cidade, começando aí uma ação no entorno do centro histórico, ali no Largo do Carmo, a perspectiva de recuperar o Casarão do Carmo, né, em etapas, porque cada turma tem o seu módulo, né, e aí a perspectiva é que no ano que vem a gente tenha mais módulos, e cada turma, avançando, módulos exatamente. mais avançados. Exato, exatamente. E aí, na finalização do terceiro módulo, a gente consegue formar essa turma com a técnica, detentora da técnica construtiva, né? A gente está falando também desse projeto ir para a Câmara, né, virar uma política pública mais efetiva, né? Como é que está esse processo? Exatamente, né? Nossa secretária de Cultura, Claudinelli, ela vem desenvolvendo juntamente com o Glauco, né, toda uma elaboração de um programa, de um projeto de lei para que seja encaminhado, né, através da nossa prefeitura, pelo prefeito Caio Cunha, para a Câmara Municipal, para que a gente consiga transformar esse programa numa política, né, digamos assim, estabelecida como lei, para que a gente tenha essa continuidade no programa, né? Porque ele extrapola essa questão de projeto de gestão, né? Ela tem todo esse vínculo com a preservação da identidade cultural da cidade, a valorização dos bens culturais, e a gente entende que isso, além de ser uma proposta da atual gestão, ela se estabelece como uma política que está ali vinculada ao próprio Plano Municipal de Cultura, né? Que já tinha essa diretriz. Se a pessoa procurar lá no eixo, se não me falha a memória, o eixo 8 tem lá, estabelecimento de um programa oficina escola, né?
Então, essas diretrizes, elas estão muito bem, como eu disse, né, implantadas pelos conselhos, né, pelos órgãos vinculados à sociedade civil, ao poder público. Então, é uma continuidade. Então, a gente acredita que sim, que eu acredito que é um programa tão bonito, sabe? Que valoriza não somente a questão do patrimônio, mas a gente consegue dar visibilidade a pessoas que talvez seja até uma expressão estranha, né? Que elas não existam, que elas não sejam visíveis para a população, né? E também ter essa questão da apropriação. Então, as pessoas, quando elas entendem o que elas estão fazendo, o que elas estão ali envolvidas, e muitas vezes envolvidas de uma maneira que se apaixonam pelo... Se abraça aquilo, exatamente, né? Realmente, né? Descobre, né? Através do acesso à informação, a gente consiga estabelecer na cidade essa visibilidade do patrimônio. Daquilo como nosso mesmo. Exatamente. Né? Né? Porque... A gente, como sociedade, abraçar a história da exato. cidade. Né? Recentemente eu viajei para o exterior, né? E a gente consegue enxergar essa valorização tão forte lá fora, né? E a gente pensa, poxa, por que aqui a gente não consegue fazer isso? Né? Mas é um primeiro passo. É um primeiro passo, exatamente, mas assim, muito bem estruturado, sabe? Então... muito que você falou, né? Vem caminhando para estar... Quando chegar firme, né? E eu aprendi ao longo da minha jornada na prefeitura justamente isso, né? A gente às vezes quer as coisas para ontem, né? E não é assim. Se você faz algo sem uma estrutura, lembrando até da própria engenharia, né? Se você não faz uma base sólida, você talvez não logre êxito lá na frente, né? Talvez dê alguns probleminhas estruturais. E quando a gente estabelece essa estruturação, com legislação, com respaldo, né? A própria Associação de Engenheiros e Arquitetos já recebeu essa informação, já foi feito um encontro lá, né, com a diretoria, para levar essa proposta, né, de transformar o programa Oficina Escola num projeto de lei, e buscando aí também o apoio, né, da sociedade civil nesse plano. A gente entende que a gente está indo no caminho certo e que a gente vai ter muito sucesso. Eu acredito. A gente vai finalizando, Bira. Deixa uma mensagem final para a gente, falando dessa importância do patrimônio, da sociedade ter esse olhar, né? Diferente para o patrimônio da cidade. Então, alguma das frases chavões aí, né? Não existe futuro sem passado, né? Se a pessoa entende o seu passado, ela consegue estabelecer e planejar um futuro melhor. A gente tem uma cidade muito bonita, a gente está muito próximo aqui à capital, mas Mogi das Cruzes ela tem toda uma identidade ainda de uma cidade do interior, né? As pessoas se cumprimentam na rua, muitas vezes, né? Apesar dessa dimensão, já que a cidade vem ganhando, a gente ainda tem aquele aspecto de cidade que todos se conhecem, tem referências. E a valorização do patrimônio é justamente essa, né? Quando a gente entende a nossa identidade, a gente consegue estabelecer uns critérios aí que vão desde o respeito até as pessoas se reconhecerem mesmo como mogianos, né? E eu reconhecidamente também como mogiano hoje tenho um carinho muito grande pela cidade, onde eu constituí minha família, tenho os meus amigos, e a gente está aí para manter toda essa identidade histórica e cultural para as futuras gerações. Obrigada, Bira, por aceitar o nosso convite. Foi um papo muito bacana. E a gente fica por aqui até o próximo episódio.